Boa noite, gente. Estamos começando aqui a segunda noite de lives, a Semana da Masculinidade Preta. A live de ontem foi muito bacana, queria agradecer todo mundo que esteve presente. E hoje a gente vai ter uma live com o Du Pente, que é um ativista político incrível, que vai falar hoje com a gente aqui sobre a importância da juventude negra política e a construção de políticas públicas voltadas para essa juventude. O Du Pente está lá no México, então vai ser uma participação internacional aqui na nossa live, só aguardando ele entrar aqui para a gente poder iniciar. E a live vai funcionar da mesma forma como funcionou ontem. Então a gente vai ter um período mesmo para explanar esse tema, para a gente levantar esses tópicos que a gente pré-estabeleceu antes. E ao final a gente vai abrir para perguntas, então quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser propor algum tema, a gente vai estar abrindo para vocês trazerem para a gente esses questionamentos, tá? Então vamos só esperar o Du Pente entrar aí para a gente iniciar a nossa live. E para quem não está ligado, essa é a Semana da Juventude, Semana da Masculinidade Preta. Então nós temos uma série de conteúdos aqui que vão lá durante toda a semana. Então hoje é com o Du Pente e amanhã vai ser com o Roger Cipó. A gente vai falar um pouco sobre um contexto histórico do homem negro no Brasil, fazer meio que um recorte mesmo desse histórico para a situação que a gente tem atual. Então a partir de amanhã também vai estar muito bacana, imperdível também, tá? Então o Du já entrou aqui, assim que ele entrar, a gente inicia a nossa live com ele. E para quem está chegando agora, o tema da live vai ser Juventude Negra Política e a importância dessa juventude na construção de políticas públicas voltadas para essa juventude. Du Pente é o nosso correspondente internacional hoje, falando diretamente do México, e é um ativista muito bacana, um amigo pessoal, que tem esse movimento com a política aqui em BH, muito focada na juventude preta, e é por isso que eu chamei ele para participar dessa live, para conversar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, pessoal que está entrando. E aí, Du? Olá, alô, câmbio. Diretamente do México. Olá, Brasil, como estão? A live em português, tá, Du? Não vem dar uma ajuda. Ah, sí, pero yo no hablo más portugués, sí, yo hablo solo español, como Anitta. Brincadeira. E aí, Du? Como é que estão as coisas? Uai, Tonton, as coisas no Brasil vão de mal a pior. Na América Latina não está muito diferente. Porém, nas minhas férias... Brincadeira. Cara... primeiramente, obrigado pelo convite para esse bate-papo aqui tão relevante, que mesmo eu estando de férias eu não podia recusar, porque, afinal de contas, eu vim para o México primeiramente para representar as organizações das quais eu faço parte no Brasil e para me encontrar com mais de 100 ativistas para a construção de uma agenda política unificada ao enfrentamento das questões que tanto nos assola, que muitos de nós pensamos que acontece só no Brasil, mas na verdade e infelizmente os traços são continentais, né? Então a América Latina. As desigualdades raciais, as desigualdades de gênero, as questões de mudanças climáticas, e nada melhor do que se encontrar com os nossos iguais para construir possibilidades de superação coletivas, né? Então é isso, e obrigado então mais uma vez pelo convite. Quem está online aí, bem blogueira, pega. Vamos fazer o seguinte, vamos começar se apresentando então. Fala um pouquinho sobre quem é você, o que você faz.
e a galera que não te conhece contextualizar. Sim, primeira coisa, tá todo mundo ouvindo bem aí, galera que tá online, tá dando para escutar bem, porque aqui, como vocês podem perceber, eu tô numa área que eu tô no terraço do hostel que eu tô hospedado e aqui tá prestes a começar uma salsa de leve e tal, mas tá tudo tranquilo. Deixa eu mostrar a galera a visão panorâmica aqui, de leve, como é que muda esse trem aqui. É o quê? É o quê? Visual massa, viu? Visual massa, né? Pois é, cara, a gente merece, não merece? Então vamos voltar aqui, tá dando pra escutar, porque eu tô percebendo que tá falhando um pouco, Tom, mas se vocês estão me escutando bem... Tá sim, tá de boa aqui. Uai, então tá, então eu começo me apresentando? Pode ser. Como? Pode se apresentar e depois explica onde você tá aí, pessoal. Peraí, picotou. Você quer que eu me apresente e depois explicar onde eu estou, é isso? Isso. Você mostrou isso só para contextualizar o pessoal onde está sediando. Sim. Então, eu estou agora no Centro Histórico da Cidade do México. Legal. Que é o centro histórico mais antigo da América Latina, tá, galera? Nossa. E é de extrema importância... latino-americanos que enfrentam as mesmas coisas, passaram os mesmos processos de superação, de revolução, de guerra, de colonização, que nós brasileiros. E aqui é muito foda, assim, é uma megalópole, gente do mundo inteiro, o tempo inteiro. É a cidade que mais tem museus, tá, na América Latina, no mundo, uma das cidades que mais tem museus. Foda, né? Então cultura pulsa aqui, é bem interessante, estou gostando muito de estar aqui, sabe? E pra quem não me conhece, gente, eu sou do Pente, eu sou aí de BH, sou um ativista político há mais de 10 anos, aí lutando pelo direito à cidade, direitos humanos, sobre o direito à cultura também. Atualmente eu faço parte da equipe gabinetivo das parlamentares Áurea Carolina, que é a deputada federal, Andréia de Jesus, que é a nossa deputada estadual, e a Cida Falabella e a Bela Gonçalves, que são as vereadoras. Então são 4 parlamentares num mandato coletivo, com uma equipe integrada, com um programa único e que faz um esforço enorme de construir um mandato participativo, popular, feminista, antirracista, com perspectiva de ruptura com a forma como a política tem sido construída no Brasil, né? Pautada na não participação, com resquício colonialista, enfim. E eu também faço parte da movimentação Muitas, que é a movimentação que tem o propósito explícito de radicalização da democracia a partir da ocupação da política por pessoas como nós, cidadãos comuns, mas que têm um compromisso inabalável com outra política, né? A política do afeto, a política do amor, a partir dos corpos negros, femininos, LGBTs, né? Trans, corpos indígenas. É assim que a gente... Como? Uma política plural, né? Plural, sim, algo que tem a cara do Brasil, né? Uma cara da Latinoamérica, na verdade, né? Algo que ainda não é presente na política institucional, né? A política institucional ainda é carregada de um alto índice de subrepresentação das identidades políticas existentes no Brasil e no continente. E é ocupada majoritariamente por homens brancos, supostamente heterossexuais, da classe média alta, que tem demonstrado, a partir do contexto que a gente vive já há alguns anos, que não tem muito compromisso com a superação do que nos é muito caro, né? Sim. Que é com a superação das desigualdades. Sim.
Então nós estamos nessa missão aí desde 2015 e foi isso que me trouxe ao México também, né? Esse nosso trabalho incansável pela mudança da política. Legal demais, né? Bom, eu acho que para a gente começar esse papo, melhor a gente entender e pensar de que juventude que a gente está falando, né? Essa que é a juventude do BH, que tem a maioria da população, mais de 50% da população negra, né? Então, sim. para a gente contextualizar, né? Que juventude que é essa? Né? É uma juventude negra, né? Que vive em situação de vulnerabilidade social, né? E que tem muitos dos seus direitos hoje negados, né? Sim, total. E é muito curioso como até hoje Belo Horizonte não se assumiu como uma cidade negra. Em 2017, nós, no mandato coletivo, enquanto a Áurea Carolina ainda era vereadora, construímos uma comissão especial para investigar os homicídios de jovens negros e pobres em BH. E tivemos grandes achados nessa comissão especial, onde eu tive a grande oportunidade de poder colaborar, participar e ajudar a construir. Tivemos grandes achados, como, por exemplo, de que Belo Horizonte é uma cidade negra. Majoritariamente os territórios de Belo Horizonte, os territórios administrativos, têm uma população com mais de 50% que se autodeclara negra. Entretanto, nós nunca escutamos falar isso. A cidade não assume essa sua identidade negra. Descobrimos também a correlação direta da vulnerabilidade, a partir do índice de vulnerabilidade juvenil que a própria prefeitura produziu, a correlação direta de onde nos territórios onde há menos equipamentos públicos, como bibliotecas, museus, centros culturais, tem uma maioria de população negra e são nesses territórios que a maior parte dos homicídios por arma de fogo em Belo Horizonte ocorrem. Descobrimos também que a cada 4 jovens assassinados em Belo Horizonte, 3 são negros. Belo Horizonte se coloca no ranking nacional em 11ª cidade que mais assassina jovens negros. Então a gente percebe que tem uma questão estrutural, sabe, Tonton? E é uma questão que perpassa pela não existência de políticas públicas direcionadas a essa parcela da população. Esse relatório foi muito importante para que servisse de base para que, a partir de então, a gente passasse a entender, compreender de forma local os microterritórios da cidade, né, como se manifesta a questão do genocídio, para depois passarmos a construir, né, e questionar também o executivo da cidade no enfrentamento a essa desigualdade que é crônica, né, histórica no Brasil. Sim. Demais, mano. E aí eu acho que a partir disso, esses pontos, todas essas estatísticas que você levantou, elas corroboram por um reflexo social disso, né? Então, quando a gente tem essa juventude que está à margem disso tudo, isso vai refletir no contexto social como um todo depois, né? Então, é uma juventude que vai refletir em encarceramento em massa no futuro, uma juventude que não vai conseguir ascender, ocupar outros espaços, ocupar, né, as universidades. Então, como que tudo isso se reflete depois de forma escancarada, né, na sociedade como um todo. Sim, é uma questão crônica, sistêmica e que anula as possibilidades de perspectiva de futuro. O Brasil assassina grandes engenheiros, grandes médicos, grandes cientistas, grandes possíveis transformadores sociais todos os dias. O Brasil, é bom ressaltar, porque a gente precisa denunciar, que é o país que mais se mata pessoas negras. O Brasil, eu poderia dizer que é o país mais perigoso para as pessoas negras viverem. E isso é muito sério, porque isso tem uma raiz no processo de abolição inconclusa,
num processo de resquício do colonialismo, onde as oligarquias, os herdeiros colonialistas continuam ditando quem vive, quem morre, quem vai ter direito, quem não vai, quem vai ter acesso à educação e quem não vai. E isso, essa desigualdade, esse não acesso segue direcionado, endereçado à população negra, sobretudo à juventude. Porque quando você fala, por exemplo, do encarceramento em massa, majoritariamente a maior parte da população carcerária brasileira é negra, do sexo masculino e jovem. Jovens de 18 a 29 anos compõem mais de 50%, mais de 60% do sistema carcerário brasileiro. Então a gente percebe que, falando em juventude negra política e construção de política pública, essas são políticas públicas construídas com um objetivo muito explícito, que é de encarcerar a população negra, de retirá-las do convívio social. Sim. Porque não é coincidência que esse sistema punitivista, o sistema de justiça seletivo, a filtragem racial, as não oportunidades de emprego justo, o não acesso à universidade, isso diz de um direcionamento, de uma concepção de lógica quando se constrói a política pública. Sim. E a concepção posta é uma concepção que não considera os fatores interseccionais de raça, os fatores interseccionais de gênero, os fatores intergeracionais, né? Porque aí a gente está falando da juventude, então considerar quais são as políticas públicas direcionadas à juventude negra brasileira. São as políticas de encarceramento, as políticas de segurança ostensiva, as políticas de não acesso aos territórios, aos espaços públicos. E a gente está na luta para mudar isso, assim. O interessante é que a gente já tem muito substrato, muitos dados que comprovam isso, né? E isso que você falou é tão alarmante, né? Porque tem vários dados que mostram que as pessoas morrem mais por punição do que por consumo. Nessa guerra contra as drogas, por exemplo, as pessoas morrem por uma punição, não é pelo consumo de droga em si. É um ataque. Sim. Mesmo. Sim, quando eu digo, né, das políticas públicas direcionadas à população negra e falo do encarceramento, do sistema de justiça seletivo, é impossível não falar da política de drogas brasileira, né, que tem a sua concepção com uma lógica racista. É simples, né, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças de se compreender, né, que inclusive antes do Brasil é bom citar um dado histórico relevante para compreendermos hoje o encarceramento em massa e que a maioria desses jovens estão presos, 40% deles não tiveram acesso ao julgamento justo, tá? Eles estão presos pela presunção da culpa. E quando então, julga, você vê que há uma inconstitucionalidade. Quando chega no julgamento, é difícil ser um juiz preto, né? Que é outro rolê. Que ele vai ter um repertório, um background totalmente diferente. Sim, não, há uma subrepresentação em todos os espaços de tomada de decisão de pessoas negras. Isso, juízes e juízas negras são menos de 1% da população brasileira. E muitos desses, eu não sei, não estou aqui para fazer nenhum tipo de paleta, né, para identificar, questionar a autodeclaração das pessoas, mas um exemplo, o Rodrigo Maia, presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, na verdade, se autodeclara pardo. E lá, na contagem ele está dentro de como se fosse um deputado, né, na porcentagem de pardos e pretos. Mas se traz outro debate à tona, né, as fraudes nas cotas raciais, ações afirmativas do ensino superior. Tem muita questão para a gente desdobrar aí, sabe, Tom? Mas isso a gente percebe que um fio central nisso tudo é o Brasil ainda de fato não ter reconhecido a sua responsabilidade na construção de outra sociedade, a sua responsabilidade no papel do Estado em assassinar pessoas todos os dias. E se não assassina pela morte física, tem a morte epistêmica, a morte cultural, a partir do silenciamento, da invisibilização. É todo um sistema que leva a esse desfecho, né? Infelizmente.
Sim, que na verdade tem a sua manutenção Sim. de mantenimento desse status quo, né? Então a gente pode avaliar também, a gente estava falando da questão carcerária, que esses jovens, mais de 40% não tiveram acesso ao julgamento justo, e que também há pesquisas que comprovam que nas audiências de custódia, quando jovens negros são abordados e tem pequenas quantidades de maconha, esses têm sempre uma punição maior do que jovens brancos. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso tem pesquisas. Depois eu vou te enviar o link que você pode compartilhar aí para a galera. Que é importante compreender que há uma filtragem racial Sim. nesse sistema. As instituições, aí a gente está falando do quê? Do racismo institucional, saca? E existem formas, a gente precisa... A gente já tem os dados, a gente sabe da dor, né, dos desafios. E aí quais são as estratégias que nós estamos construindo, né? Sabendo que somos o alvo prioritário, né? Nós, homens, jovens, só negros. Antes da gente entrar nesse tópico, eu queria que você fizesse, aproveitando que você está aí, né, no México, participando desse movimento, no contexto da América Latina. O que a gente tem hoje de recorte que tem a ver com o Brasil? Você falou no início que é uma situação que respinga em toda a América Latina, né? Como que tá? O que você tem observado nesses dias que você está sabendo? Sim, antes de vir para cá, ano passado eu tive a oportunidade de ir para a Colômbia para participar de uma Bienal de Infância e Juventude, apresentar um artigo que eu escrevi junto à professora doutora Vitória Isaú sobre o relatório que nós fizemos em 2017 aí em Belo Horizonte, na Câmara Municipal, sobre os homicídios na cidade. E dentre esse artigo, nós cruzamos alguns dados que tratam do juvenicídio. O Brasil não tem exclusividade em reproduzir a violência estatal direcionada ao público jovem. Aqui no México também tem uma taxa de feminilidade. É o segundo país da América Latina onde mais se mata mulheres, por exemplo. Os outros países da América... O continente latino-americano é o continente onde tem a maior taxa de mortes por arma de fogo no mundo. Isso é muito grave. Sim. Isso diz de uma cultura de violência, de resquício do colonialismo. Não, é um continente que tem guerra. Vigente. Né? Guerra armada. Não. Pois é, será que não estamos em guerra? Fica uma questão aí para os nossos seguidores, porque não faz sentido um país ou um continente que não está em guerra matar mais do que estados que declaradamente estão em conflito, né, civil. Então isso é muito sério, porque isso diz da institucionalização da violência, a naturalização, a militarização de territórios, a não valorização da vida, sobretudo dos direitos humanos, pelas pessoas que estão nas instituições, porque quando a gente fala das instituições, é importante nós entendermos que elas são corporificadas, são pessoas, são os homens brancos, majoritariamente, que estão ali dando que foram eleitos para estarem nesse lugar. Então é importante compreender essa lógica, e o que a gente trata como genocídio da juventude negra no Brasil, na América Latina, tem um contexto que tem a nomenclatura de juvenicídio, porque em todos os países da América Latina, dadas as circunstâncias e peculiaridades locais, há um alto índice de violência endereçada também a esses jovens. E aí não são só os jovens negros, aí nós estamos falando dos jovens LGBTs, dos jovens indígenas, que têm a sua descendência indígena, né, nos outros países, como aqui no México mesmo, por exemplo, onde a população negra não chega na escala do Brasil de ser 54%. Então são fenômenos que dialogam e que têm total conexão com a cultura política instaurada na região. Quando eu falo região, eu estou falando do continente, tá? Tá. Que é essa cultura política que continua dando manutenção às práticas violentas, a não redução de desigualdade, a não redução de privilégios de grupos historicamente privilegiados e que acabam se beneficiando a partir da escassez de outros grupos sociais. Sim. Então compreender que isso tudo acontece por decisões políticas. Isso não acontece por acaso, porque o destino quis. Não, isso acontece, né, a violência estatal, a naturalização da morte, né, essa necropolítica
São decisões políticas que vêm sendo tomadas desde séculos. Sim. Tá? É bom compreendermos isso para compreender qual o papel fundamental de transformação e ruptura desse processo a partir desses corpos que são alvo. Quando a gente faz um recorte para o Brasil, por exemplo, são famílias, né? Que geração entre geração e geração se mantém nesses espaços. Sim, sim. E falando de Brasil, é muito importante que essas populações, esses grupos sociais, étnicos, de gênero, geracionais, questionem, façam uma reflexão séria e profunda de que democracia a gente vive. Será que de fato a gente vive uma democracia, já que somos subrepresentados nesses espaços de tomada de decisão, nas construções das políticas públicas, na representação também, obviamente, que é tão político quanto na representação nos meios de comunicação, porque não os meios de comunicação que são concessões públicas, ou seja, para se ter uma concessão pública perpassa por uma decisão política, né, de representantes políticos. Quem são as famílias, os grupos que dominam as telecomunicações no Brasil? E qual o interesse, qual o papel social desses meios e qual a responsabilidade na distribuição da representação, da participação, da representação positiva, eu estou falando. Sim. Porque os policialescos que são transmitidos no horário do almoço, no horário do jantar... Não contribui de forma nenhuma. A população negra não contribui de forma nenhuma, porque a população negra está representada ali, mas como? Né? De forma super negativa. Sim. Então acho que a gente tem vivido agora, nós somos a primeira geração do século XXI, isso é uma responsabilidade enorme, que de forma coletiva tem ousado ocupar a política para questionar, e não só para questionar, para construir e propor possibilidades efetivas de transformação desse sistema. Sim. E é interessante, Tom, pensar nessa questão de auto-organização, porque as masculinidades negras, elas têm um ponto crucial na mudança de paradigma desse processo histórico violento. Porque, falando de Brasil a priori, o alvo prioritário dessa violência estatal ou da reprodução entre os próprios são os homens pretos. Sim. E compreender algo que com certeza o Mauro Barati, né, do Afroestima, vai tratar na próxima live, que é sobre essa questão dos estereótipos, estigmas e lugar social imposto aos homens negros, a nós homens negros, desde os processos de escravização no Brasil, que é outro ponto que o Brasil ainda não assumiu, né? E então compreender que a estigmatização desses corpos pretos e a formatação da nossa masculinidade, ela perpassa desde a nossa infância por referenciais negativos do que é ser homem, do que é ser homem preto, perpassa por esses estigmas que, como eu disse, os meios de comunicação, cinema, TV, literatura e por aí vai. Quais as representações dos homens negros? Sim. Quantos, por exemplo, nós homens pretos não crescemos vendo outros homens pretos, por exemplo, fazendo o que eu faço, política. Nós crescemos não vendo outros homens pretos fazendo o que você faz, por exemplo, na comunicação. Sim. Nós crescemos não vendo outros homens pretos exercendo a magistratura, sendo juízes, advogados. E nós crescemos tendo um referencial com uma narrativa única, com uma representação única e com as nossas afetividades sendo interrompidas a todo momento. Sim. Então, desde quando a gente escuta, né, que homem não chora, homem não pode chorar, né? Você não pode fazer isso porque isso não é coisa de homem, você vai ser uma mulherzinha, um viadinho. E aí você vê que o que está balizado nessa construção da nossa masculinidade de forma muito violenta desde a infância é o quê? O machismo, a homofobia, a reprodução do racismo muitas vezes e, sobretudo, a hipersexualização de nós, dos homens pretos, né? Que há uma castração, né, narrativa das nossas capacidades intelectuais, uma estereotipação de que sexualmente somos uma máquina, animais. Isso tem a ver com a animalização
que não é diferente do que aconteceu no processo de escravização também nas Sim. Américas. A desumanização a partir da animalização dos corpos pretos, né? Os homens pretos, as mulheres pretas foram alvo disso, e isso foi institucionalizado. É algo muito sério que a gente então precisa analisar e desconstruir a partir de outros paradigmas. Sim. Quais são os outros paradigmas? Então, eu acho que a gente chegou a gente está no meio da live agora. Eu acho que é a gente Sim. mostrar esse outro lado, né? A gente tocar no ponto do que a gente já tem hoje de iniciativa. Quando a gente fala de uma juventude negra, ativista e política, né? E de começar a propor o que a gente pode propor para essa participação efetiva e como que isso pode influenciar na mudança dessas estatísticas que a gente tem hoje, né? Hoje em BH a gente tem alguns movimentos, então a própria Gabineitônica, a qual você faz parte, muitas, que tem esse propósito também. Além disso, quais outras iniciativas você enxerga que são importantes para promover essa participação política, esse ativismo mesmo, nesse sentido, de combater isso tudo que a gente falou? Sim, esse enfrentamento não é algo simples, não é algo trivial, Tonton, mas é algo possível a partir de estratégias coletivas. É importante a gente compreender que essas questões, algumas das quais elencamos aqui, que perpassam sobretudo pela política, nós precisamos reivindicar a política. Sim. E essa reivindicação, ela deve ser coletiva sempre, sabe? A gente precisa se reconhecer nos nossos iguais, romper com o que nos foi imposto, que são esses processos de produção e reprodução da violência a partir dos nossos corpos. Sim. A partir da manutenção que os meios de comunicação também impõem, a partir da não representação da nossa narrativa positiva na literatura, a partir das tentativas de embranquecimento dos nossos heróis ou grandes feitores, como por exemplo Machado de Assis nas representações da publicidade brasileira foi representado por um homem branco, o que obviamente a partir de um processo, né, do CONAR, essa propaganda foi refeita, mas diga-se de passagem que era uma propaganda de um banco estatal. Então pense, uma instituição pública reforçando no Brasil. Pois é, isso mais uma vez, isso é mais uma prova tácita do racismo institucional, que é naturalizado nas instituições brasileiras, né, e que também está atrelado obviamente ao racismo estrutural, que é a forma como o que a gente chama do apartheid social, que não é dito, mas é possível de ser visto a olho nu, né? Basta perceber, falando de Belo Horizonte, qual a cor das pessoas que vivem nas zonas mais privilegiadas. Privilegiadas eu me refiro às zonas onde possuem os acessos que qualquer cidadão deveria ter, que é o acesso aos bens culturais e materiais, né, que seria os centros culturais, os museus, os espaços públicos de qualidade, as pessoas que têm acesso a esses territórios, né, que tem uma estrutura urbana e tal, são majoritariamente a população branca. Sim. Sobretudo os territórios vulnerabilizados, onde a militarização ocorre, onde os altos índices de violência produzidas pelo Estado acontecem, estão a população preta. Então compreender essa divisão, que não é de uma escolha deliberada de quem vive nesses territórios, como por exemplo podemos elencar as populações das ocupações urbanas em Belo Horizonte, que lutam arduamente por um direito secular no Brasil que é negado às populações tradicionais, que é o direito ao território. Porque se você não tem direito ao território, você não vai morar, você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter acesso à cultura, você não vai ter a nada, porque você não tem onde morar. E morar, que deveria ser um direito, é um privilégio. Então essa é uma parcela da população que tem a ver com, mais uma vez, uma coligação direta, uma relação objetiva com o processo de pós-abolição inconclusa. Agora, compreender também que nos territórios da cidade há grupos coletivos que são compostos e construídos majoritariamente pelos jovens negros,
que a partir da cultura conseguem transformações substanciais e estruturais nessas quebradas, é chave de mudança, saca? É importante a gente compreender essas expressões de cultura viva nos territórios como as possibilidades de mudança e de resistência desses corpos que não passam pela violência. E muito de organização são alvos, também, né? Porque de auto-organização. Tem que ser uma coisa organizada que entenda essa importância de deliberar isso, de correr atrás, para realmente essa representação ser efetiva. Sim, total. O espaço público da cidade está em disputa o tempo inteiro. Desde pelo direito à moradia, pelo direito à cultura, ou simplesmente pelo simples direito de existir. Saca, Tonton? E, por exemplo, em Belo Horizonte, na Gabinetona, falando das iniciativas e experiências, Belo Horizonte é pioneira, referência em grandes experiências coletivas de transformação do espaço público. Então a gente pode elencar o duelo de MCs, que acontecia no viaduto de Santa Teresa e que por anos sofreu repressão das forças de segurança da nossa cidade, do estado, por simplesmente não ter um alvará. Sim. Uma expressão cultural, uma iniciativa cultural composta por majoritariamente jovens negros, que aos finais de semana movia para o centro da cidade mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas que estavam em busca do direito ao lazer, à cultura, sem nenhum incentivo estrutural ou recurso financeiro da prefeitura. O Vale Funk da Serra foi a mesma coisa, né? Sim, a única forma que o Estado chegava era a partir das forças de segurança. Não diferente, o baile funk da Serra também, a partir dessa militarização dos territórios, do racismo institucional, da criminalização das culturas e expressões periféricas, também foi alvo dessa perseguição. Entretanto, a auto-organização desses grupos e a mediação institucional de diálogo entre as instituições possibilitou que essas experiências perdurassem. Não diferente, a Praia da Estação é um grande exemplo de como a ocupação do espaço público está em disputa na cidade desde muito tempo, que a praia passa também a ser perseguida por não ter alvará para ocupar uma praça pública, né? Sim. E por, obviamente, ser um movimento político que questionava as gestões do prefeito Márcio Lacerda, que instaurou em Belo Horizonte uma prática de gestão da cidade como empresa, uma prática mercadológica. Eu acho que a praia, que não diz respeito. Eu acho que a praia é o maior exemplo, de como que essa auto-organização consegue tornar-se algo muito maior. Porque o Carnaval de BH é hoje o que é em função da Praia da Estação. Desse movimento que o pessoal acabou por mostrar, a gente quer ocupar, a gente vai ocupar sim, e essa ocupação tomou outras proporções. Sim, eu acredito, eu não vejo uma diferença de escala, Tom, das experiências, eu as considero todas relevantes da mesma forma, porque antes da Praia da Estação, que se inicia em 2009, a gente tem que lembrar do movimento Black Soul, que desde a década de 70, por exemplo, que também era um movimento composto por jovens negros das quebradas, que ocupavam também as ruas e os baixos de viadutos de Belo Horizonte e sofreram repressão estatal da mesma forma, para poder existir, manifestar sua cultura e nunca... e manter, porque tem uma questão identitária, de identidade cultural, de povo, muito forte nessas expressões, que são aniquiladas, mais uma vez, por um resquício colonialista. Então é pensar nessas expressões que desde 50 anos atrás, quando se predispõe a ocupar o espaço público da cidade, sofre repressão, tem a ver com o controle social de determinados grupos sociais. Dos grupos negros, jovens, dos LGBTs, quando ousam superar a dificuldade da mobilidade urbana, que é transitar pela cidade da periferia ao centro, porque os transportes são precários, a passagem é cara. Enfrentar aí a questão da filtragem racial da polícia endereçada a corpos negros.
e quando ocupam esses espaços, sofrem a repressão. Sim. Eu, particularmente, venho dessa trajetória da luta pela livre ocupação do espaço público há muitos anos, e posso dizer com categoria, nesse diálogo que estamos tendo aqui, que a livre ocupação do espaço público atrelada ao investimento à cultura e a uma lógica de segurança pública cidadã, que é o que ainda a gente não tem em nossa cidade, salva vidas, sabe? Esse tipo de estratégia articulada pode transformar. A todo momento eu faço stories aqui no México, porque aqui é uma megalópole. Sim. As ruas, as pessoas não têm nenhum problema, nos meus stories eu tenho mostrado, as pessoas não enfrentam São grandes muitos dificuldades stories, para gente. ocupar o Quem quiser espaço. acompanhar, tem muita coisa aí. Pois é, vários, viciado em fazer stories. Mas um traço interessante é que aqui a livre ocupação do espaço público é um direito garantido. Obviamente as pessoas devem ter conflitos também, como em toda cidade, mas o que eu percebo é que é algo valorizado pela própria cidade, pelo Estado, entendeu? Não há uma perseguição explícita a todo momento das forças de segurança. Há quem está ocupando com banda, vê a galera no meio da rua com banda, cara, banda. E eu tenho certeza que essa galera não tem alvará. Sim. E aí eu entro falando de estratégias. Na Gabinetona eu coordeno um projeto construído a muitas mãos, obviamente, que se chama Culturas Juvenis, que tem o objetivo de realizar uma incidência nas políticas públicas da cidade, uma transformação nos procedimentos para a emissão de alvarás, então é pela livre ocupação do espaço público, para distribuição do orçamento da cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, de forma proporcional, que ele seja executado de forma proporcional nos territórios onde há uma escassez desse rolê, e pela garantia de direitos das juventudes, que está aí respaldada, além da Constituição brasileira, pelo Estatuto das Juventudes e outras legislações federais. A partir desse projeto a gente identificou que Belo Horizonte, a legislação atual do Código de Posturas e o procedimento, que é a Código de Posturas, né, a regulação que trata aí, o dispositivo que trata da regulação do espaço urbano na cidade, de 2003, ele já há um bom tempo, ele vem atuando como um gerador, na verdade, de violência. Ele provoca a violência estatal porque exige critérios e condições muito discrepantes para que as iniciativas culturais possam exercer as suas expressões nos territórios, nas praças, nos baixos viadutos, enfim, nas ruas. A partir da superburocratização, né, exigir um alvará para um jovem negro que está em situação de vulnerabilidade, que tem o seu grupo ali de rap, ou de funk, ou de sarau, de poesia, ou seja o que for, exige um grande trabalho, que tem um custo alto para você conseguir um alvará. É uma sofisticação, a gente de uma coisa que tinha que ser acessível, né? Isso mesmo, e acaba sendo possível para poucos grupos na cidade, saca? Que aí são pessoas privilegiadas que, na maioria das vezes, acessam. O alto índice de burocratização, o alto custo da taxa para conseguir um licenciamento, e eu tô falando, cara, um licenciamento para você poder fazer uma batalha na praça do lado de sua casa. Uma praça que está abandonada, sucateada, não tem manutenção, não tem estrutura, a prefeitura não está cumprindo o seu papel social, seu papel fundamental por obrigação. E um jovem, um grupo juvenil, quando a ocupa sem o alvará, a primeira forma que o Estado chega é a partir das forças de segurança. Para reprimir isso. De uma forma, na maioria das vezes, de forma repressiva, com pouco diálogo, e não há uma compreensão de que essa livre ocupação é um estímulo ao reconhecimento das identidades, à troca de experiências, à cidadania plena, ao fortalecimento da democracia. Essas coisas estão atreladas a esse cidadão poder exercer esse direito, dadas as condições às quais ele vive. Sim. Então esse projeto, como eu disse, Cultura Juvenis, a gente está atuando, cara, há 1 ano e meio na Gabinetona, buscando colocar esses coletivos para dialogar com as instâncias municipais que tratam dessa questão de regulação do espaço urbano, com o objetivo de mudar essas legislações, saca? Legal. Que o procedimento seja flexibilizado, que a distribuição do orçamento da cultura seja desburocratizado para atingir também esses coletivos que
não têm acesso a esses mecanismos, como, por exemplo, os fundos municipais de cultura, de incentivo à cultura. Uhum. Recentemente, um dado da própria prefeitura mostrou que, majoritariamente, quem acessa os editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, os proponentes são homens brancos e os que são contemplados também são homens brancos. Então você vê que uma manutenção, né? Uma manutenção do privilégio. E o que a gente luta é que isso seja distribuído, na verdade. Como as iniciativas culturais que cumprem um papel social fundamental nos territórios das periferias possam acessar esses recursos, porque é mais do que comprovado. Os territórios onde há cultura viva, há equipamentos culturais, os índices de morte por armas de fogo, ou os índices de violência, os índices de ocorrência policial são quase nulos. Então, depende mais uma vez de quê? Uma decisão política. Precisa de vontade política para que, de fato, a gente consiga mudar esse cenário, como a gente falou no início da conversa, de produção de violência, e entender que o espaço público, a partir da vontade política coletiva, um compromisso com a vida, um compromisso com a cidadania, um compromisso com uma tentativa de resgate da democracia, que não sei se a gente pode falar em democracia, de fato, sendo muito franco, a gente pode falar de cleptocracia, que é o sequestro do Estado, dá manutenção a essa política da morte, aonde pouco interessa se 30 mil jovens pretos são assassinados todos os dias, ou todos os anos no Brasil, sabe? Então as estratégias perpassam por aí, Tonton. Ocupar a política de forma coletiva é o que a gente tem feito, construir projetos de incidência política junto a esses públicos, a esses grupos sociais em situação de vulnerabilidade, mas que tem um potencial de transformação enorme, compartilhar esses processos e buscar a transformação desses dispositivos que a gente percebe que agem como geradores de violência, como dei o exemplo, né? O Código de Posturas é o mesmo que endereçado aos coletivos, iniciativas culturais nas quebradas para não ocupar impede de ocupar o espaço público, é o mesmo dispositivo que impede os trabalhadores de rua de ocuparem também as ruas da cidade para trabalhar, que são também majoritariamente pessoas pretas que vivem nas periferias. É o mesmo código também que impede as pessoas de poder ter acesso à moradia, por exemplo, digna, a distribuição dos terrenos, territórios, as altas taxações, os altos impostos. A gente está falando da mesma regulação aí, né? A gente está falando de plano diretor e código de posturas da cidade. Então, a importância da participação efetiva desses grupos, né? Do papel das iniciativas culturais na reversão, na transformação do genocídio da juventude negra, é essencial. O reconhecimento da juventude negra enquanto juventude negra política, que é o que a gente tem feito, né? Fizemos agora pouco, né? Você participou, foi muito rico. O Juventude Negra Política, Jovens Negros Pensando o Futuro, né? Que foi um processo imersivo de transferência de tecnologia social para jovens negros periféricos, de como ocupar a política, quais as ferramentas, quais os dispositivos e quais as possibilidades, sabe, de discussão sobre a democracia, de se implicar também na transformação desse sistema e de ocupar, de reivindicar a política, né, enquanto um direito também, porque a política institucional nunca foi compartilhada com as populações que são descendentes dos povos originários, né, dos povos que construíram esse país. Então acho que parte um pouco daí a gente se auto-organizar, se reconhecer, compreender as dinâmicas das masculinidades negras que atravessam a concepção da nossa formação enquanto cidadão, a estigmatização, de como a partir da política a gente pode subverter isso, sabe? Lutando contra a criminalização da nossa cultura, que é automaticamente a criminalização dos nossos corpos. Essas coisas estão todas atreladas, Tonton. Por isso, quando a gente fala de interseccionalidade, é isso, não dá para falar do enfrentamento ao racismo sem pensar no enfrentamento ao machismo, ou à homofobia, o adultocentrismo, porque uma outra barreira que nós enfrentamos é o adultocentrismo, né? Nós, jovens negros, enfrentamos a todo momento a desqualificação por questões racistas e por questões geracionais, porque há-se um pensamento
posto nas instituições de que jovens não têm a capacidade de liderança, de pensar, autonomia. E a gente tem mostrado com muita categoria que essa galera está equivocada, ou se não está equivocada, está atuando de muita má fé. Né? Porque o que a gente tem feito é muito grande, é muito positivo, é muito relevante e é transformador. Sabemos que isso não depende só de nós, isso é algo que demanda um trabalho coletivo, uma incidência em diversas instâncias, diversas esferas, mas que é possível. Sim. Saca? Que é possível e é o que está rolando, Tonton. E essas questões me trouxeram aqui ao México, esse encontro que eu participei com mais de 100 ativistas de 14 países latino-americanos para a construção de uma agenda de incidência política das questões que nos afetam nos nossos territórios. Mas fazer isso de forma integrada, saca? Fazer isso de forma integrada é o que vai potencializar uma mudança na estrutura política que a gente vive. Sim. E não idealizando a estrutura política como a única solução, mas pensar que a sociedade que a gente vive é essa, então considerar a redução de danos a partir da ocupação desse espaço, do nosso compromisso inabalável com a coletividade, com as questões que nos atravessam, não só no Brasil, mas nos outros territórios. Existe uma possibilidade real de ampliação dessas referências para outros jovens, outras mulheres, outros LGBTs, outros indígenas que ainda não conseguiram acessar esse dispositivo institucional, Sim. saca? Então é uma correlação direta. Eu volto para o Brasil com uma agenda de trabalho gigantesca, com ações objetivas a serem executadas e realizadas, que me enche de alegria e orgulho, sabe? E aí, obviamente, compartilhando com todas as pessoas que compõem a Gabinetona, com as parlamentares da Gabinetona, né? A Áurea, a Cida, a Bela, a Andréia, com as pessoas que integram as muitas pela cidade que queremos, compreender que é a ampliação e a conexão com quem está remando no mesmo caminho que nós, que é o que vai garantir essa mudança de cultura política, que só vai ser possível, algo que a gente acredita muito, a partir dos nossos corpos, saca? Da nossa identidade e da nossa presença nesses lugares, beleza? Aqui, o Paulo tá pedindo para eu falar espanhol para este. Foi, eu pedi logo no início. Tem umas perguntas aqui, vou só colocar para a gente poder... É do Paulo mesmo. Ele fala aqui... É uma que ele pergunta sobre como que os jovens podem participar da política, né? E principalmente a população negra. Então, acho que uma das estratégias é isso que a gente começou a fazer, é proporcionar essa formação para esses jovens, né? Para que eles entendam como que essa incidência pode acontecer. Sim. E depois ele fez uma outra pergunta que eu acho legal a gente trazer aqui, que é a necessidade de descolonizar a política. E se ele pergunta se é possível fazer isso. Total, cara. É uma necessidade urgente. A descolonização do nosso pensamento tem a ver com a ruptura desse processo de violência que eu tanto tenho dito aqui, sabe? Mudar a forma... Eu mudei de lugar porque começou a chover aqui, tá? Mas tá de boa, tá ouvindo tá aí? De boa. Você tá escutando uma salsa mexicana ao fundo essa aí? trilha sonora tá ótima. Tá ótima, né? Mas o que acontece, Tonton? Ótimas perguntas do Paulo. O descolonizar, cara, passa por uma revisão da forma como a gente foi construído, como nós fomos socializados. Nós somos socializados numa sociedade colonizada que tem como... E o colonialismo que é? Ele é pautado na violência, no estupro, no escárnio, no sequestro. O colonialismo tem sua base violenta. Sim. E se a gente é socializado nisso, obviamente a gente vai reproduzir. Agora, tomar consciência disso e romper com essas práticas e buscar se reconhecer no outro, romper com o auto-ódio, romper com essa questão da disputa pela disputa violenta, custa o que custar, como se estivéssemos em guerra. Sim, e aí a possibilidade de existência é pensar na coletividade, sabe? Pensar no diálogo como a principal ferramenta de transformação, pelo menos é o que a gente tem praticado. E não é fácil, não estou romantizando nada, porque é desafiador, sim.
É desafiador, mas é possível, sabe? Uhum. Então, pensar no diálogo como a principal ferramenta de transformação, na construção coletiva, pensar que o consenso e o dissenso devem ser considerados, sabe? Sim. Tem que ter espaço para o dissenso. Porque quando não há espaço para o dissenso, não há espaço para o diálogo, a gente acaba reproduzindo tudo que a gente... quer remar contra. Tudo que é mais ou menos isso. E isso perpassa pelas nossas masculinidades, pelos nossos machismos, pelos nossos privilégios de gênero, sim, de raça, de orientação sexual. Entender que a sociedade foi formatada num processo de... quando a gente fala, né, do adultocentrismo, do machismo, da homofobia, do classismo, a gente está falando das estruturas que conceberam, sabe, a nossa sociedade. E aí a gente está falando, então, que a figura do colonizador branca, heterossexual, rica, isso são privilégios estruturais. Sim. E que se manifestam hoje nas instituições. Eu acho que perpassa um pouco por aí. Agora, a principal chave, tenho dito, é focar na construção de processos coletivos, sabe? Sim. Eu acho que é isso. Esses processos coletivos são chave, né? Porque nós ocupamos a política de 2016, a partir das muitas, a partir de uma construção coletiva que se predispôs a romper com os privilégios, um padrão de recrutamento político que é focado também em pessoas brancas, de classe média alta, entender que as nossas trajetórias, os nossos corpos são potências, ferramentas potentes necessárias da transformação. E fizemos isso de forma coletiva, que era um pedindo voto para o outro. E aí deu muito certo e estamos seguindo, estamos precisando de mais. Tem outra pergunta aqui, o que você quer? Vai lá. Eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque a apuração da noite não pode. Falta 3 minutos. Tem quanto tempo? 3 minutos. Não acredito. Não acredito. Sim. Peraí, tinha uma outra coisa aqui. Peraí, senhor. Tinha uma outra. Antes de você despedir, aqueles caras que interrompem o apresentador do programa, né? Adoro. Dura 1 hora só. Então, beleza. Depois eu vejo o que é, galera. Eu tinha lido uma pergunta que eu achei interessante. Depois eu... Então, beleza. Então tá, amigo. É isso. Beijo pra vocês. Um excelente diálogo aí, obrigado por compartilhar. Pessoal, muito longe que vai ouvir. Sigam aí nas redes sociais para entender como funciona essa consciência política, entender como fazer parte disso tudo. E obrigadão demais, um abraço. Então, é nóis. Também agradecer pra caralho, foi muito bom. Acho muito importante a gente ampliar esses espaços, essas zonas de diálogo, compartilhar reflexões, escutar outras também, que é o caminho necessário para a gente poder alcançar o que a gente quer, que é a cidadania plena para todas as pessoas, a ruptura com a cultura da violência, sobretudo que a juventude negra se reconheça enquanto política e ocupe os espaços de decisão sobre suas próprias vidas. Então, obrigado, Tonton, um orgulho imenso poder ter participado aqui do seu canal, TV Tonton, e vamos juntos. E é que fala hablando espanhol, besos Paulo, besos Brasil, hasta luego. Tchau. Até mais, mano. Beijo, tá, obrigado.